Oi gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi francês. Porque é uma coisa que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, então vamos esclarecer tudo de uma vez. Seguinte, esse não é um vídeo te ensinando como aprender francês sozinho, como aprender francês em um mês, porque não foi assim que aconteceu comigo. Minha história é um pouco diferente do que todo mundo pensa e vamos lá. Bom, meu pai, pra quem não sabe, nasceu em uma ilha que fica no sul da África, que se chama Madagascar. Sim, a ilha de Madagascar existe, não é só filme, e já cansei de falar para as pessoas isso e elas falarem, nossa, mas existe de verdade? Sim, existe de verdade, e ele nasceu lá, assim como toda a família do meu pai é de lá. Vamos lá, desde o começo. Meu pai morou na África por 14 anos, eu acho que foi. E com 14 anos de idade, ele e a família dele se mudaram aqui pra França. E então meu pai terminou os estudos dele aqui, começou a faculdade aqui e foi pro Brasil fazer estágio. Foi aí que ele conheceu minha mãe, blá blá blá. Essa história não é sobre como meus pais se conheceram, mas enfim, foi assim que ele foi pro Brasil. Quando eu nasci, o meu pai ainda morava aqui na França. E ele ia ver a gente, sei lá, não sei, de 2 em 2 meses, alguma coisa assim. E eu cresci bilíngue, ou seja, eu falava português e francês, porque eu e meu pai sempre conversamos só em francês, desde que eu nasci. Até acredito que quando eu tava na barriga com a minha mãe, eu já ouvia francês. Então, eu sempre assisti filme em francês, tinha livro em francês. Sabe aqueles brinquedos que quando você aperta falam? Só em francês. Eu sei um monte de canção infantil em francês, inclusive se vocês quiserem um dia eu posso mostrar pra vocês, mas eu conheço vários, eu tenho vários brinquedos em francês, então cresci sabendo tudo em português e tudo em francês. Até que chegou uma época da minha vida que... e depois eu aprendi inglês também, só que tipo assim, quando eu comecei a aprender inglês, eu já sabia francês, então não confundi, entendeu? Que acho que foi com 6 anos, assim, que comecei inglês. E hoje eu sei falar inglês, mas meu francês, confesso que tá um pouco melhor que meu inglês, e isso me deixa muito bolada, porque, poxa, eu sou melhor em inglês do que em francês. Mas tudo bem. Teve uma época da minha vida que eu decidi que eu ia parar de conversar com meu pai em francês. E hoje em dia eu me arrependo um pouco, porque era muito legal, né? Tipo, você conversa com seu pai em outro idioma e tal. E eu já tava morando em Friburgo nessa época. E inclusive eu lembro de quando teve um dia que meu pai foi me levar pra escola, quando eu era mais nova, eu estudava de tarde. E a gente tava conversando em francês no caminho e tal. E até pararam a gente pra perguntar que língua que a gente tava falando e tudo. E, poxa, que legal, né? Como sou idiota de pensar que isso não era legal. E aí eu comecei a pensar que falar francês na rua, assim, que não era legal, que era brega. Não é brega a palavra, mas tipo assim, que não era cool, que não era da galera, que eu tinha que falar português e tal. E daí eu comecei a falar só em português com meu pai. E aí era o seguinte, meu pai falava comigo em francês, e como eu entendia, beleza. E eu falava com meu pai em português. Ou seja, ele falava comigo em francês, eu respondia em português e a gente se entendia assim. E aí eu também comecei a fazer aula de francês. Eu fiz aula de francês na Aliança Francesa, lá de Friburgo. Eu fazia aula particular de francês, porque não tinha turma da minha idade, porque eu era muito nova. E, enfim, fiz alguns anos de francês, depois eu parei de fazer. E depois eu voltei de novo, só que eu voltei com turma e tal, só que, tipo, eu nem dava bola, porque, tipo, eu já sabia a maioria das coisas. Então, e eu também não gostava muito de ir pras aulas, era meio uma parte chata do meu dia. Então eu nem dei muita bola, mas acho que eu fiz uns 2 anos, assim, de curso de francês com turma. Mas foi assim que eu aprendi francês, mas eu não dava muita bola. Depois que eu fiz uns 10 anos, assim, acho que foi quando eu parei de falar com meu pai. Eu não dava bola nenhuma pro francês. Tipo assim, entendia se você falasse comigo. E nesse tempo a gente sempre veio aqui pra França, por causa da família do meu pai, pra visitar e tal. E eles também iam lá pro Brasil pra visitar a gente. Então quando eles estavam lá, eu falava com eles em francês. Teve uma época que o pai do meu pai, no caso meu avô, morou com a gente lá em Friburgo, então eu falava com ele em francês também. Então francês nunca foi uma questão de... porque eu sempre soube, sabe? Então, tipo, nunca foi uma questão. Quando eu vim pra cá, o meu francês já tava meio mais ou menos, mas sabe quando você só precisa refrescar aqui na sua mente que vai dar tudo certo? Então foi basicamente isso. Aqui eu entendia o que as pessoas falavam quando eu cheguei. Às vezes as pessoas falam muito rápido e eu não consigo entender, mas isso é normal, até em português acredito que eu não consigo entender. E eu também não sou
expert, sabe? Pra poder entender tudo, qualquer coisa que as pessoas falam. E hoje eu sei falar francês, algumas coisas eu não sei, mas a minha maior dificuldade sempre foi escrever. Sempre tive dificuldade em escrever e ler também um pouco. Tipo, eu não leio rápido, mas eu leio. E às vezes eu preciso me concentrar mais. Dependendo da leitura, eu preciso me concentrar mais pra ler. Então é um pouco difícil. Mas na escola, o que mais me deixa pra trás, assim, dos outros é a escrita mesmo. E algumas coisas, assim, mais específicas da escola, sabe? Que eu não entendo. Mas foi assim que eu aprendi francês. Não aprendi, tipo... Eu não considero que eu aprendi, eu simplesmente soube francês porque eu cresci falando. É isso, cara, eu acho que é esse o vídeo, ficou bem curtinho mesmo, mas só uma curiosidade que muita gente tem de como eu aprendi francês e foi assim, do nada. E é isso. Antes que vocês perguntem, hoje a minha maior dificuldade mesmo são as gírias que as pessoas usam, mas acho que isso é normal quando você se muda pra um lugar diferente, até se você muda de um estado pro outro. Dentro do Brasil mesmo, as pessoas falam coisas que são diferentes, sabe? Que tem significados diferentes no meio da frase. E isso eu tenho um pouco de dificuldade hoje, até pelo fato de eu não ter muitos amigos da minha idade, assim, franceses. Então eu não tenho muito contato com esse tipo de linguagem, sabe? Então é isso. Mas sempre sobre francês, já fiz curso de francês sim, mas o curso era mais pra eu ter mais contato com a língua, pelo que eu sei. E é isso, gente. Foi assim, espero que vocês tenham curtido a história. Se vocês quiserem eu faço mais vídeos contando um pouco da história da minha vida, porque ela é um pouco complicadinha assim, é bem legal, não é nada não é um complicado ruim, de tipo, ter muitos problemas, não é ou uma história de superação, ou uma história de vida, mas é uma história legal, assim, é bem diferente. Se vocês quiserem eu conto pra vocês. E é isso, um beijo grande, até o próximo vídeo, não esqueça de deixar o like, me seguir no Instagram e... acabou! Beijinho!